Boa noite, meus irmãos. Boa noite você que nos acompanha agora. Nós temos a oportunidade, mais uma oportunidade, né? Glória a Deus. Nós vamos falar de um assunto hoje, né? Bem interessante. Nós vamos falar do tema igreja. Nós vamos compartilhar algumas coisas aqui que a gente destaca ser importante, né? E para ajudar a esclarecer algumas dúvidas. É claro que nós não vamos conseguir esgotar o assunto, porque é um assunto bem profundo, é um tema, se a gente olhar no ramo da teologia, ela é uma disciplina, né, da teologia, então ela são aulas e mais aulas para decorrer sobre o tema. Mas como nós tínhamos falado que a gente ia fazer essa live, nós ia falar de alguns pontos interessantes, então nós vamos aproveitar a oportunidade para falar hoje. Tá bom? O som aí, tá ótimo, tá? Então daqui a pouco nós já vamos fazer uma oração. Nós vamos orar, nós vamos apresentar a Deus as nossas vidas, apresentar a Deus essa live, né? Hoje foi uma batalha, meu Deus, glória a Deus. A gente está tentando gravar pelo YouTube também, mas a gente está vendo a dificuldade que é, né? Mas a gente vai aprendendo e Deus vai dando graça, sabedoria, e a gente vai conseguindo aí, de alguma maneira, a gente sempre está buscando o melhor para oferecer, né? Hoje ainda, na hora que nós fomos gravar, hoje ainda o microfone ainda descarregou ainda. Eu falei, oh meu Deus, que luta. E aí nós improvisamos um aqui, e eu acredito que o som está com qualidade, né? Pedi para minha filha confirmar que ela falou que está dando para ouvir bem. A Laura entrou. Deus abençoe, viu, Laura? Deus abençoe sua família, sua mãe. Creio que ela já se recuperou, né, da cirurgia, está tudo bem. Deus abençoe grandiosamente, viu? Uma boa noite. Deus abençoe ricamente aí sua família, viu? Nós vamos... Marisa, minha esposa, né? Deus abençoe. Nós vamos... Então, daqui a pouco nós vamos fazer uma oração e acho que nós vamos se estender um pouquinho mais. Um assunto bem interessante. Eu creio que vai agregar bastante coisa para nós ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor Jesus. Foi um calor imenso hoje, né? Tem bastante calor. Quente. Mas em tudo nós temos que dar graça, não? Compartilha aí, você que pode, compartilha, convida alguém para assistir. Convida um amigo, manda para um amigo, para um parente. Compartilha com alguém para... Chama ela, fala, vamos assistir lá, vamos acompanhar, o Felipe está lá ao vivo lá agora, lá. Tá bom? Amém? Então nós vamos orar agora. E daqui a pouco nós já vamos entrar num assunto que vai demandar assim um pouquinho mais de tempo e também a gente ter bastante cuidado para falar, porque é um assunto bem polêmico, assim. O intuito aqui não é achar que nós somos o dono da verdade. O intuito aqui é aquilo que a gente tem aprendido, a gente tem buscado aprender e a gente tem chegado ao entendimento à luz da palavra do Senhor. Então a gente quer compartilhar para que vocês também possam aprender. E assim, hoje gera muita dúvida, né? Quando nós falamos de igreja, como que devo ou não devo frequentar. A gente vê muitas pessoas falando, não, eu sou igreja, será que isso é correto? Será que isso realmente tem suporte bíblico para a gente falar isso? Eu sou igreja.
Tá bom? Amém. Então nós vamos orar. Você que tem seu pedido de oração agora, apresente ao Senhor aí, apresente a sua casa, apresente a sua família. Amém? Pai, Senhor, neste momento, Senhor, nós oramos e buscamos, Senhor, a Tua presença, Senhor. Eu apresento, Senhor, a minha casa, apresento, Senhor, o meu lar. Eu apresento, Senhor, meu Deus, essa oportunidade. Senhor, eu te peço, Senhor, agora neste momento, Senhor, cada pessoa, Senhor, que vai agora, Senhor, aleluia, aleluia, assistir conosco, Senhor, vai participar conosco deste momento, dessa oportunidade. Ó Senhor, eu te peço agora neste momento, vem agora, Senhor, nos abençoar. Vem agora, Senhor, aleluia, tocar em nós. Vem agora, Senhor, falar conosco. Vem agora, Senhor, visitar agora a nossa casa. Visitar agora, Senhor, as nossas vidas. Visitar agora, Senhor, o nosso lar. Senhor, tudo, meu Deus, que não está, Senhor, adequado, que não está, Senhor, alinhado com os padrões, os conformes da Tua palavra. Que o Senhor venha agora, Senhor, corrigir. Que o Senhor venha agora, Senhor, aleluia, nos tornar, Senhor, adequados, aleluia, mediante, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia, para que estejamos debaixo do Teu querer, debaixo da Tua vontade. Senhor, eu te peço, eu oro agora por cada família, eu oro agora, Senhor, por cada casa, por cada lar. Que o Senhor venha agora, Senhor, abençoando agora esta casa. Senhor, abençoe agora esta família. Senhor, o Senhor abençoe os filhos. Senhor, abençoe o casamento, Senhor. Meu Deus, eu te peço neste momento, aleluia, que o Senhor venha, Senhor, operar um milagre agora em cada vida. Senhor, venha, Senhor, aleluia, fazer maravilhas. Ah, Senhor, nós necessitamos tanto, Senhor, de uma intervenção do Senhor nos dias de hoje. Senhor, nós estamos vendo tanta destruição, nós estamos vendo tanta ruína, meu Senhor. Nós estamos vendo tanto casamento, Senhor, ser destruídos. Senhor, nós estamos vendo tantos lares, filhos, filhas serem destruídos, pelas drogas, pelo álcool, pela prostituição. Enfim, Senhor, são tantos os males. Ó Senhor, mas eu te peço agora, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa repreender, que o Senhor possa deter toda a força do mal, aleluia, da vitória. Que o Senhor possa restaurar casamentos, que o Senhor possa restaurar vidas, que o Senhor possa restaurar filhos e filhas, enfim, que o Senhor possa, Senhor, operar maravilhas nessa noite, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Thaís agora também entrou a assistir aí. Um abraço, viu, Thaís? Deus abençoe, tá? Então vamos lá. A palavra igreja, essa palavra, ela aparece mais no Novo Testamento, né? Mas a gente já vê um modelo de igreja também no Antigo Testamento, mas porém no Novo Testamento ela realmente se torna evidente, porque no Antigo Testamento a gente vê a nação ali de Israel, então Deus se revelando a Abraão, e de Abraão Deus fazendo uma grande nação. Então é como se aquela nação ela fosse propriedade do Senhor, e o Senhor sendo o Senhor deles, né? Então assim,
há um vínculo, um laço muito forte. Primeiro porque há uma intervenção da parte de Deus. Então Deus, que é soberano, ele manifesta-se a Abraão e aí ele faz um pacto com Abraão e com a descendência de Abraão. Aquele povo é um povo consagrado, é um povo separado ao Senhor. Mas quando nós falamos do Novo Testamento, o Novo Testamento, nós encontramos o termo, a palavra igreja, no seu texto original, ela tem o nome de eclésia. Então, ela tem o sentido de o chamado, como se fosse um chamado para fora do pecado, para vir para a comunhão de Cristo Jesus. Amém? Então, o sentido de igreja, ele quer dizer que é um convite, é um chamado para que o povo que anda, enfim, errante, o povo que anda da maneira que acha que deve se andar, e aí então ele ouve esse chamado, ele sente esse chamado. Então Deus fala: olha, eu estou te chamando agora para tirar você do pecado, para libertar você do pecado, e agora para mim ser o seu Deus e você ser o meu povo, ser minha propriedade, né? Então nós vemos Jesus fazendo isso com os seus discípulos, chamando os discípulos. Se vocês conhecerem um pouco a história de Mateus, aquele que escreve o primeiro evangelho de Jesus Cristo, que tem o seu nome, Mateus, ele era um judeu, mas ele era um homem considerado ali pelos judeus um homem impuro, porque ele era um cobrador de impostos, ele era muito mal visto pelos judeus. Então, veja como que a palavra igreja encaixa perfeitamente para Mateus. Porque Jesus chama Mateus para ele sair do meio dessa corrupção, para ele sair do meio dessa enganação, do meio aonde estava ali o dinheiro, o poder, a ganância, e chama ele para sair desse meio, para agora ser um discípulo de Jesus, para pertencer a Jesus. Amém? O Senhor Jesus. Então, a gente olhando assim para a palavra do Senhor, aonde nós encontramos um texto que identifica bastante isso que nós estamos falando, a gente encontra lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, no capítulo 2, e o versículo 19, que diz assim, ó: assim que já não sois estrangeiros. Agora olha que interessante como Paulo ele vai colocar, quer dizer, estrangeiro, um povo que andava noutrora sem destino, um povo que era distante, que não era um povo familiarizado, né? Aqui já não sois mais estrangeiros. Aí Paulo continua dizendo, e nem forasteiros. Quer dizer, você andava errante noutrora, você andava noutrora sem um rumo na sua vida, você vivia por viver, mas agora, quando você está querendo aprender o que significa ser igreja, o que realmente tem, qual que é o sentido de igreja, então Paulo está dizendo lá em Efésios, no capítulo 2, o verso 19, que noutrora eram estrangeiros, forasteiros, mas agora concidadãos dos santos. E de quem? E da família de Deus. Oh glória, aleluia. Então, aí ele continua, olha que profundo isso, Então ele está dizendo, você não é mais agora estrangeiro, você não é mais um forasteiro. Quer dizer, você não anda mais sem lei, sem regra, você não anda mais daqui para lá, de lá para cá, balançando, conforme você acha o movimento que deve ir, você está seguindo. Não, agora você se torna, quando você entende e quer fazer parte da igreja de Jesus Cristo,
você agora é um cidadão dos santos, oh glória, agora você pertence à família de Deus, a família de Deus, amém? E aí no verso 20 ele diz, ó, edificados, agora presta atenção, isso é muito profundo, a igreja de Jesus Cristo, ela tem uma edificação. E qual é essa edificação? A edificação que nós falamos é a base, é os pilares essenciais. E quais são esses pilares? Edificados sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, o qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Isso aqui é um resumo profundo do que é uma igreja. Então veja, eu não posso me fundamentar naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. Ah, o que é ser igreja? Ah, eu penso ser isso. Ah, eu penso ser aquilo. Ah, para mim aquilo outro. Não, Paulo está dizendo assim, ó, há fundamentos e a gente tem que estar edificado nesses fundamentos. E quem é esses fundamentos? Os fundamentos são os apóstolos. E aí os apóstolos, eles não estão mais entre nós. E Paulo está se referindo aqui aos apóstolos, ele está se referindo a si próprio e também aos apóstolos de Jesus Cristo, que noutrora eram discípulos e depois se tornam apóstolos. Então, ele está dizendo, e também dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal esquina. Então, a principal edificação, a principal base é Jesus. A igreja tem que estar fundamentada em Jesus. Se ela não estiver fundamentada em Jesus, ela não tem a base principal dela, então ela vai desmoronar. Então ela não tem um propósito, um sentido real e verdadeiro do que é a igreja. Então, quando Paulo está dizendo assim, ó, fundamentado, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Paulo está se referindo àquilo que eles aprenderam com Jesus, aquilo que eles receberam de Jesus, e aí ele ensinou naquele momento, ele ensinava corpo a corpo as pessoas. Agora não. Agora Paulo, os discípulos já foram mortos. Então, mas só que aí o que eles deixaram? Quando eles já não conseguiam estar presentes com a igreja, o que eles faziam? Eles escreviam cartas. Amém? Então essas cartas que nós temos hoje nas Escrituras, são essas cartas que foram escritas pelos apóstolos. Elas têm o quê? Elas é o fundamento. Nós devemos ser edificados nesses fundamentos. Amém? Aí no qual todo edifício, ó, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Então, a gente entendendo isso, nós vamos ver também. Então, o primeiro ponto, igreja, quando se fala de igreja é um chamado. Né? Você sente esse chamado de que você não quer mais ser um forasteiro, de que você não quer mais andar errante, andar sem destino. E aí você agora larga essa vida de pecado e vai agora vai pertencer à igreja de Jesus Cristo. Você vai ter agora um destino. Você vai ser chamado agora de santo ou santa, se for uma mulher. E agora você tem um destino. O destino é o céu, a eternidade. Então você não anda mais errante, sem um futuro, sem um destino, sem aonde você quer encontrar no final de tudo isso. Só que é interessante observar também, Paulo, ele traz um ensinamento explicando sobre o que é ser igreja, e aí é muito interessante destacar isso aqui. Paulo, ele usa uma linguagem lá em 1 Coríntios,
do capítulo 12, do verso 12 ao verso 28, ele traz ali uma linguagem alegórica, que essa linguagem alegórica é linguagem de uso de figuras que tem um sentido espiritual, e ele usa essa linguagem dizendo, comparando, figurando a igreja como um corpo. Ele fala, olha, o que é a igreja? A igreja é como um corpo, né? Depois, se você quiser ler, está em 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 12 ao 28. Então, ali ele traz um resumo do porquê que ele usa essa linguagem. Então, a gente resumindo o que ele quis ali explicar, comparando a igreja com um corpo, qual é o seu sentido principal que Paulo quer ensinar ali? Paulo quer ensinar que a igreja, sendo um corpo, ela se torna um organismo vivo, né? A Célia também entrou assistindo, Deus abençoe, viu, irmã Célia? Então, quando Paulo fala que a igreja é um corpo, o que ele quer ensinar? Qual é a mensagem principal que ele quer ensinar? Olha, a igreja é um organismo vivo. Por que é interessante destacar isso aqui com vocês nessa noite? Porque aqui tem todo sentido. Aqui tem um mistério muito grande. Aí vai descortinar muitas coisas para nós que noutrora eram coisas que ficavam embaraçadas para nós, né? Então veja, quando Paulo está dizendo assim, olha, a igreja é um organismo vivo, por que ele está falando isso? Porque quando passa-se o tempo, e aí começa a vir leis, começa-se o tempo passar e as coisas vão se modernizando, então chega-se a época de que a igreja ela necessita legalizar, ela precisa registrar ela tudo certinho, com uma inscrição, e diante dessa inscrição ela acaba tendo um CNPJ, tudo por causa de questões burocráticas, por causa de questões administrativas. Então, aí quando nós vemos essa era chegando, de que há-se a necessidade, porque quando a igreja lá, a princípio lá, dos discípulos, dos apóstolos, como que funcionava? As igrejas, noutrora, o templo lá que havia, que era o templo de Salomão, que depois foi destruído, mas depois foi reconstruído. Esse templo, o povo já não se reunia mais ali, porque aquele povo ali não aceitava a igreja do Senhor. Então, quando Paulo, que é um dos principais fundadores da igreja de Cristo, que ele tem uma missão muito grande de espalhar as igrejas do Senhor na terra, então como que funcionava? As pessoas, Paulo saía pregando nas praças, Paulo saía pregando, nos centros comerciais, onde havia aquela mutirão de pessoas, e quando as pessoas despertavam-se um interesse, as pessoas se achegavam nele e com curiosidade, querendo aprender mais e pedindo para ele, olha, me explica mais sobre isso. Então algumas pessoas o acolhiam em sua casa e o recebiam em sua casa. E quando fazia isso, o que acontecia? As pessoas se reuniam numa casa, né, num quintal. Então, aí naquele lugar, naquele momento, fazia um ajuntamento de pessoas. Um convidava um vizinho, um outro convidava um parente, outro convidava um amigo. E aí vinha aquele ajuntamento. E ali Paulo trazia todo esse ensinamento que ele aprendeu de Jesus Cristo, e ele falava, olha, aqui é uma igreja. Então o tempo passa, e aí as coisas vão se modernizando, e aí o que acontece? Os recursos vão se achegando também, então as pessoas
deixa-se de reunir nas casas, né? As pessoas deixam de estarem na casa, aí começa-se a construir salões, começa a se construir templos, porque naquele tempo os templos não era permitido, né? O templo ali, o povo ainda estava ligado ainda à cultura judaica, né? À lei mosaica, então não aceitaram ainda a pregação do Evangelho de Cristo. Eles rejeitaram. Então, conforme o tempo vai passando, aí as pessoas imigram, né, para o salão, e aí as coisas vão se modernizando. Então, vence a necessidade, por questões burocráticas, de haver o registro da igreja, que é o CNPJ, é o nome, aí começa a ter vários nomes. E aí, diante disso, nós temos um divisor de águas. Aí é um ponto bem interessante. Qual é o divisor de águas? Hoje nós falamos, Paulo comparando a igreja com um organismo vivo. A irmã Valdice, Deus abençoe, viu, irmã? Um abraço, viu? Missionária Valdice, saudade, irmã. Então, assim, Deus vai comparando, Paulo, ele vai comparando ali a igreja a um corpo, porque é um organismo vivo. E aí, quando vem essa época da burocracia que precisa se legalizar, aí é a época que nós vemos, a época da organização. Então, há um organismo vivo, que é a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo, e há a organização, a instituição religiosa. Então, há uma separação entre esses dois. O organismo vivo é a igreja do Deus vivo, aleluia, é a igreja que foi fundada, e a principal pedra de edificação que nós vimos é Cristo Jesus. Agora, conforme vence essa época da organização, aí entra as questões religiosas. Então, aí ela se torna agora uma instituição religiosa. Por quê? Porque há coisas que agora vai ser implementada no homem. E aí a igreja perde um pouco aquela essência, aonde a igreja lá nascida em Atos, né, no capítulo 2, nascida na terra, porque ela já estava projetada no céu, mas ali ela dá-se o seu início em Atos capítulo 2. Então, conforme passa-se o tempo, e aí vem essas organizações religiosas, essas instituições religiosas, aí ela perde um pouco a sua essência. Por quê? Porque a igreja de Atos 2, ela é um organismo vivo. Por quê? Porque ela vive totalmente, ela vive completamente na dependência do Espírito Santo. Aleluia! Do Espírito da verdade, do Espírito Consolador. Tá dando para os irmãos entender? É um pouco complexo, mas é interessante isso, né? Então, quando chega essa época, a época agora da instituição religiosa, da organização, aí nós temos o organismo vivo e a organização, que é uma instituição religiosa. Aí há agora o implemento do homem. Aí o homem coloca sua mãozinha nisso aí, né? Aí o homem coloca sua edificação. Então é interessante nós observarmos isso para nós termos essa maturidade. Por que quando Paulo comparou a igreja com o organismo vivo? Porque veja, o corpo ele tem vida quando ele está todo em sintonia, né? Desde o seu coração, tudo funcionando. Então ele tem vida. Então a igreja do Senhor também é necessário ser um organismo vivo, ter vida. E a igreja ela tem vida quando o Espírito Santo, aleluia, o Espírito Santo, ele desce sobre a igreja. Amém? Então vamos lá. Continuando então, agora o primeiro ponto. A gente entendemos então, a igreja é um organismo vivo, a igreja tem um sentido de chamado para fora,
sair para fora, de vir para dentro. Então é um chamado de você sair da prática pecaminosa, você largar, deixar de ser um forasteiro, e agora você passa a pertencer, a ser chamado de santo, de santa. Por quê? Porque agora você é membro do corpo de Cristo. Então esse é o primeiro ponto interessante. Aí o segundo ponto agora, qual é a intenção de ir para uma igreja? Qual é a intenção? Qual deve ser a motivação? Por que eu devo ir para uma igreja? Qual a importância disso aí? Então, veja, tem pessoas que vão de maneira errada. E aí aqui é um ponto muito, muito de extrema importância. Veja, eu não vou para a igreja porque eu quero ser rico. Eu não vou para a igreja porque eu quero ser bem-sucedido. Eu não vou para a igreja porque deu tudo errado para mim, agora eu quero ir para a igreja. Eu não vou para a igreja porque eu quero casar, porque eu quero arrumar uma esposa dentro da igreja. Eu não vou para a igreja porque eu acho legal ir para a igreja. Se houver essas motivações, que eu vou falar assim, é errado. Se a gente olhar biblicamente falando, você não vai entender o real sentido do que é ir para a igreja. Quando nós já abordamos aqui de início, então a igreja, qual que deve ser a sensação, o que deve nos mover, veja, a eternidade. A gente começa a olhar o tempo passando, a gente vê pessoas indo embora, a gente vê outrora pessoas que estavam conosco agora já não está mais, a gente indo para velórios, pessoas, a gente vê sepultando pessoas. Então o principal aqui, o chamado principal da igreja é para você ser salvo, é para mim ser salvo. Aleluia! Essa deve ser a motivação principal. Não é querer ser próspero. Não é porque eu vou lá porque Deus vai mudar a minha vida, porque Deus vai mudar. E mudar a vida que nós estamos falando aqui, Deus muda mesmo. Mas Ele muda primeiro no contexto espiritual. Porque não é mudar, porque eu ando de a pé, agora eu vou andar de carro, porque Deus mudou minha vida. Porque agora, isso aí, tem muita gente que não está indo para a igreja e está conquistando isso aí. Então não é isso que tem que nos mover aí para a igreja. O que tem que nos mover aí para a igreja é esse chamado, né? É a gente sentir esse chamado, é a gente ser constrangido, é a gente pensar e dizer assim: Senhor, se eu partir agora, para onde vai a minha alma? Será que eu tenho certeza da eternidade? Porque veja, eu não vou para o céu porque eu sou bonzinho. Eu não vou para o céu porque eu não roubei, porque eu não menti, porque eu fui trabalhador. Eu não vou para o céu por causa disso. Eu não vou para o céu porque eu fui fiel à minha esposa. Aleluia. A gente vai para o céu, aleluia, a gente toma posse a direito à eternidade, a viver para todo sempre com o Senhor. A essa garantia fiel e verdadeira é quando nós entendemos o real sentido de Jesus ter vindo a essa terra. Aleluia! Jesus veio a essa terra e Ele deixa bem claro, Ele veio salvar e Ele veio buscar o que se havia perdido. Então Ele veio para mim, Ele veio para você. Jesus, Ele deixou bem claro, Ele falou: eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. Quando você reconhece que você é um doente, quando você reconhece uma falta no seu interior, uma ausência no seu interior, uma inquietação no seu interior, isso está te impulsionando a você querer descobrir sobre a salvação, aleluia, que Deus nos oferece. E nós chamamos isso de graça, de graça. Graça é favor imerecido, graça é presente, no qual eu e você, nós não somos dignos. Nós não recebemos esse presente, porque o Felipe merece,
Ah, porque fulano merece. Não. Quando Cristo veio a esse mundo ainda, Ele veio e deu a vida quando eu e você, nós estávamos na posição de condenados. Quando nós estávamos perdidos. Então, a base central que eu devo ir para a igreja, o que deve me movimentar a ir para a igreja, o que deve me mover a ir para a igreja, aleluia, é ser salvo. É ser salvo. É ser salvo. Então, aí, ser salvo do pecado. Primeiro ponto é o pecado, é ter o perdão, receber o perdão do Pai por intermédio do Filho. Essa é a base central. E aí eu poderia, isso aqui já ia dar horas e horas para a gente falar também do pecado original, explicar o porquê que Jesus fez aquele sacrifício, por que foi necessário, né? Então veja, o pilar central, o versículo central mesmo que a gente considera, a maioria dos estudiosos são unânimes em concordar que o versículo central do Novo Testamento é João 3,16. Ele é um resumo do que quer dizer todo o Novo Testamento. Ele tem a chave de tudo ali, de tudo. João 3,16. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 3, e o versículo 16, que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira, Deus me amou, Deus te amou e te ama, Deus me ama, Deus amou os irmãos do passado, Deus amou os irmãos do presente, Deus está amando já os irmãos do futuro que ainda virão. Ele amou de uma tal maneira, essa maneira que ninguém consegue explicar. Não há palavras para descrever a grandeza, a perfeição desse amor. Que ele chegou ao ponto máximo da prova de amor, que é dar o seu filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que lindo isso. Então quer dizer, eu recebo esse presente, eu tenho que ter esse entendimento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, deu seu único Filho, seu único e verdadeiro Filho, para nos salvar. Você vê? Para não perecer, para que nós tenhamos o quê? A vida eterna. A vida eterna. Essa deve ser a principal motivação do ser com a igreja. Não busque, não, se você buscar, por que tem muita gente se frustrando, meus irmãos? Deus abençoe, irmã Selma. Glória a Deus, minha irmã. Deus abençoe, viu? Louvado seja Deus pela tua vida. Então, por que tem muita gente se frustrando e não quer mais ir para a igreja? Por que tem muita gente decepcionada? Por que tem muita gente dizendo, olha, a igreja é uma frustração? Por causa disso aqui. Porque ela foi para a igreja pelas motivações erradas. E aí ela não obteve sucesso. Imagina a sensação de decepção. Imagina quando você está nas últimas da sua vida, quando você está com o seu casamento ali destruído, quando você está com os filhos ali perdidos, você vai para a igreja dizendo, não, olha, quando você se preocupa primeiro com o material, com o terreno, em estabelecer o terreno, e aí você vai com essa sensação e não dá certo, aí você fala, poxa, mas falaram para mim que Deus é tão bom, que Deus é maravilhoso, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus faz isso, que Deus faz milagre. Mas cadê o milagre? Mas o verdadeiro milagre, meu irmão, minha irmã, aleluia, é a vida eterna. É a vida eterna, essa salvação, esse presente, essa dádiva maravilhosa oferecida pelo Pai. E é somente o Pai, por intermédio do Filho, e agora o Espírito Santo, que testifica no meu e no seu coração, que nós temos a condição de herdar isso, irmãos. Isso é maravilhoso. Quem pode nos oferecer isso? Um pai não pode oferecer isso para o filho e dizer, olha filho, eu vou te dar a vida eterna. Não pode. O irmão, por mais que ame o outro irmão, não pode oferecer isso.
dizer, olha meu irmão, eu vou te dar a vida eterna. Não, mas o Pai, aleluia, o Deus soberano, Ele nos dá. Isso tem que ser a base, a essência. Você tem que sair da tua casa e ir para a igreja por esse motivo. Aí depois as outras motivações vêm em segundo e terceiro. Ô irmão, mas e meu casamento? Em segundo plano. E olha lá se não for para terceiro, para quarto. Mas o principal é a tua vida eterna. É a tua salvação. Olha a passagem lá em Lucas, depois vocês lêem para você ver. Lucas 16, a parábola não, perdão. Esse é um fato verídico, não é uma parábola. É um fato verídico, parábola não tem nome. E ali Jesus está dando nome, está chamando o nome do homem, do mendigo de Lázaro. Esse homem era mendigo, ele mendigava, ele comia, a Bíblia diz que ele comia daquilo que caía da mesa do rico. Mas só que um dia ele morreu. Ele vivia doente. Quer dizer, olha como que Jesus ele é perfeito. Tudo que às vezes a gente só escuta falar sobre isso. Não que você vai ser curado. Não que você vai ser próspero. Que Deus vai abrir a porta. Deus vai te fazer prosperar. E não prospera. E aí você não prospera, você se frustra. Mas esse mendigo que Jesus está falando a história dele, testemunhando o testemunho desse homem, e esse testemunho é fiel e verdadeiro, está dizendo que esse homem ele padecia necessidade, está dizendo que esse homem muitas vezes não tinha o que comer, aleluia, mas ele tinha certeza da salvação, ele tinha certeza da vida eterna, e a Bíblia diz que quando ele morreu, o anjo veio buscar a tua alma, o anjo veio buscá-lo, aleluia, vem bendito do Senhor, e levou para o seio de Abraão, e aquele homem gozava de uma paz, gozava, aleluia, de uma alegria que ninguém poderia mais arrancar dele. Ninguém. Então, agora se eu tivesse a motivação, não, eu estou buscando o Senhor porque eu quero ser curado. Eu estou buscando o Senhor porque eu quero comer coisa farta, eu quero ser rico, eu quero ser próspero. Ele teria se decepcionado e ele não teria herdado o que é do melhor, o que é o principal, aleluia, que é a vida eterna. É a vida eterna, aleluia. Amém? Então, esse é um ponto principal. O que te motiva a ir para a igreja? É vida eterna, salvação. Para com esse negócio de ir para a igreja por prosperidade. Para com esse negócio, eu vou para a igreja. E a igreja, cada vez, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu não estou aqui para julgar ninguém, pelo amor de Deus. Eu estou aqui primeiro para arrancar o agueiro, a trave que está no meu olho. Estou arrancando a trave primeiramente do meu olho. Então por isso que eu estou aqui para Deus falar, Senhor, arranca a trave do meu olho. Eu não estou aqui para apontar o agueiro, o cisco no olho de ninguém. Mas nós estamos aqui para esclarecer a luz da palavra do Senhor. Então, o segundo ponto agora, o terceiro. Agora, como saber lidar? Aí você quer ir para a vida eterna. Amém. Mas agora tem um problema. Porque tem a instituição religiosa, a organização, e aí tem o organismo vivo, que é a igreja do Deus vivo, é a verdadeira igreja. E aí como ter essa maturidade para saber identificar o que é da organização, da instituição religiosa, e o que de fato é do organismo vivo, da igreja do Deus vivo de verdade. Amém? Então, veja, nós precisamos ter o discernimento. Por isso que é necessário nós ter um despertamento. Nós pedimos ao Senhor a graça para nós voltarmos para as Escrituras, amar as Escrituras, porque a gente está abandonado as Escrituras. Tem pessoas que nem para ir para a igreja mais estão levando mais a Bíblia, não levam mais a Bíblia. Aí por isso que é enganado, aí por isso que passa por muitas situações. E aí essa pessoa, com quem que ela vai se decepcionar?
É com o dirigente lá, é com o responsável lá da instituição? Não. Ela nem vai lembrar o nome dele sequer. Sabe com quem que a pessoa vai ficar frustrada depois? Com Deus. Ah, Deus não existe. Porque se Deus existisse, eu não estaria vivendo isso. Eu não estaria enfrentando isso. Meus irmãos, não pode esquecer. Nós temos um inimigo furioso. Nós temos um inimigo que ele é astuto. Ele sabe como derrubar, ele sabe como enganar, ele sabe como persuadir a pessoa ao erro, ao engano. Veja, nós só vencemos essa força maligna pelo temor, pelo poder de Deus. Se não for o poder de Deus, nós não vencemos. Não adianta. Adão, que estava sem ter essa natureza pecaminosa nele, ele não conseguiu vencer. Quem dirá nós? Quem dirá nós? Então, quando você tem essa maturidade de entender e separar, e aí o que é interessante é você tá ligado, fica ligado. Não é ficar julgando, não é ficar apontando, mas o que nós aprendemos nas Escrituras, o que Jesus nos advertiu é nós examinar. Sabe o que é examinar? É ficar no detalhe, é ficar atento ao que está sendo falado, o que está sendo ensinado, o que está sendo pregado, como que aquela organização, quais os valores que aquela organização ali está pregando. Está baseado nas Escrituras? Está fundamentado nas Escrituras? Ou não? Se ela não baseia-se nas Escrituras, como que eu vou continuar no lugar daquele que se eu estou desejando a eternidade, se eu estou desejando algo mais além? Então você tem que ter esse discernimento. E aí quando você tem esse discernimento, você consegue identificar melhor o ambiente para você frequentar. Amém? Então vamos lá. O exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, volto a dizer, eu não estou aqui para apontar o cisco do olho de ninguém. São exemplos para nós compartilharmos as experiências, amém? Até a irmã Kelly assistindo, olha que bênção, Deus abençoe, viu, Kelly? Glória a Deus. Então vamos lá. O que nós aprendemos? Nós entendemos o seguinte, tem um costume, uma certa lei que determina que o povo que vai pertencer àquela organização, o povo tem que guardar o sábado. Olha, você quer ficar aqui? Quero. Você gostou? Gostei. Mas você tem que guardar o sábado. Ou, vamos dar um exemplo de vestes. Você quer ficar aqui? Quero. Mas aqui a veste tem que ser assim. Então, o que isso é? Como você identifica isso? Como você analisa isso? Um exemplo, eu estou dando um exemplo. Você vai ter várias situações. Depois nós vamos falar mais um pouquinho aqui, algumas outras coisas. Mas que nessa guarda do sábado, ela é uma condição que refere-se à minha salvação? Não. Se eu analisar, nós lemos lá em Efésios, no começo, em Efésios, dizendo que a gente deve olhar a palavra do Senhor. E lá em Efésios, no capítulo 2 e o versículo 19 e o 20 que nós lemos no começo, está dizendo que nós temos que estar fundamentados nos ensinos dos apóstolos. E os ensinos dos apóstolos quais são? As cartas, as epístolas. Ela inicia em Romanos e ela vai terminar em Judas, que é antes de Apocalipse. É uma carta antes de Apocalipse. Todas essas cartas, desde Romanos até Judas, elas foram para instruir a igreja. Ela traz assuntos, ela traz a base, o que é o suficiente para a manutenção da minha fé, para a minha salvação. Pronto, tudo que é necessário para a minha salvação, ela tem. E lá está me ensinando que eu devo guardar o sábado? Não. Então, aí eu identifico o quê? Que essa prática é uma prática da instituição. Agora, o que cabe a mim fazer? Não é ficar julgando, apontando. Se eu conseguir me adaptar, eu vou me adaptar. Eu vou falar, dá para me adaptar. Mas aí você continua analisando para ver se
principais ensinamentos para a manutenção da tua fé, para a vida eterna, continua sendo ministrado, continua sendo ensinado. Não estão distorcidos. Ah, não está. Então, amém. Não é isso que vai te atrapalhar. Não é isso que vai fazer você julgar a denominação e dizer, olha, isso aqui para mim não presta. Não. É uma coisa, é um costume que foi implementado. Dá para fazer? Dá. Ah, então vou fazer. É igual a questão das vestes. Você vai pertencer, hoje está mais liberal essa questão, mas antigamente era muito mais rigoroso, muito mais. Para você ir para a igreja e pertencer a algumas instituições, você ali tinha uma série de coisas, mulheres, né? As mulheres não podiam cortar cabelo, não podiam passar maquiagem, homem não podia andar de bermuda, a mulher não podia andar de calça, tinha vários. Hoje está mais relativo essas questões. Mas aquilo naquele tempo, se você está indo, você está olhando e dizendo, olha, está falando que eu tenho que fazer isso. Mas não vai interferir na sua salvação a partir do momento que você não haja de maneira desobediente, de maneira rebelde. Você pode discordar, você pode dizer, olha, se falar que interfere na sua salvação, aí é que você vai falar, não, eu não concordo. Mas você não vai ser rebelde. Você vai dizer, olha, eu vou procurar um outro ambiente, que me adeque. Não que você também vai viver uma vida relaxada. Você tem que estar num lugar, que nem eu falei, nos padrões aonde você, volta a dizer, a base central, vida eterna. Então você olha, porque assim, os lugares onde que vai ser para te levar à vida eterna, pode ter certeza que vão ser caminhos apertados. Vão ser caminhos bem estreitos mesmo. Amém? Então você identifica, você aprende a identificar o que é da instituição e o que é do organismo vivo. O organismo vivo prega sobre a santidade, prega, nós devemos ser santos. Pedro vai falar sobre isso. Sede santo, porque o Senhor é santo, nosso Deus é santo. Então, lá em Êxodo, ele vai se basear em Êxodo, quando o Senhor falou para a comunidade de Israel, sede santo, agora para a igreja, sede santos vós também. E santos separados, seja diferentes das pessoas do mundo. Eu não posso dizer ser igreja e pertencer à igreja, e a igreja eu ser, às vezes, até pior do que as pessoas do mundo. Fala o jeito desse menino aí, pai. Esse menino se comporta pior que se fosse do mundo. Pior, mente descaradamente. Fala mal dos outros. Vive com discussãozinha. Mau testemunho. Fala palavrão. Então, veja, todas essas coisas, veja, para mim ser... E quando a gente, voltando lá agora, só para deixar claro, para esclarecer uma dúvida, eu sou igreja? Não, eu não sou igreja. Ah, a gente ouve falar isso, né? Ah, eu sou igreja. Eu sou igreja. Não, é errado. Por quê? Porque se eu tirar o braço, presta atenção nisso aqui, se eu tirar o braço, desligar ele do corpo, o braço é corpo? Não. Se eu desmontar o corpo inteiro, eu tenho um corpo? Não tenho. Eu não tenho uma parte só que eu digo essa parte é o corpo. Não tenho. Eu tenho a formação de um corpo, por isso que Paulo usou essa linguagem de figura perfeitamente. Então, essa ideia de você falar assim, eu sou igreja, não fala isso, é errado, biblicamente dizendo é errado. A igreja do Senhor, eu sou membro do corpo, eu só sou igreja quando nós nos ajuntamos, quando ajunto braços, quando ajunto as pernas, quando ajunta os dedos, quando ajunta as unhas, quando ajunta os ouvidos, quando ajunta os olhos, ajunta a boca, ajunta, enfim, os dentes, a língua, tudo, eu tenho um corpo. Aí sim, eu tenho um corpo.
Aí agora é a mesma coisa a igreja. Por isso que Deus chama as pessoas para fora do pecado e se ajuntarem, serem uma comunidade. Por quê? Porque aí quando junta essa comunidade, aí busca os dons espirituais, aí um recebe o dom, outro de orar, outro de pregar, outro de ajudar, outro de amar, outro de ensinar. Então veja, é a mesma coisa do corpo. O corpo, cada um tem a sua função no corpo. A mão não faz tudo a função do corpo. A mão faz uma função, mas os olhos também são importantes, extremamente importantes. Os dedinhos do meu pé, que às vezes eu acho menos essencial, são extremamente importantes. Assim é também a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é isso. É isso que quando o Senhor está dizendo, olha, nós somos membros, só tornamos-nos igreja quando há o ajuntamento. Pessoas que se ajuntam com o intuito de adorar, de exaltar o Senhor, de aprender cada vez mais sobre a vida eterna, e aí agregar mais pessoas ainda a essa salvação. Quando há esse ajuntamento, e aí sim o Espírito Santo pega pessoas de tudo quanto é jeito, pessoas que era impossível de conviver junto, mas vão junto. Por quê? Porque o Espírito Santo faz a ligação, o Espírito Santo faz o ajuntamento e nós somos ligados à cabeça. E quem é a cabeça? Aleluia, é Cristo. Amém? Então, continuando aqui agora, outro ponto interessante nós observar é sobre o dinheiro, finanças. Aqui é o grande problema hoje, né? Hoje tem muitas pessoas hoje escandalizadas por causa de igreja, porque é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então assim, o que eu aprendo? Quais são os princípios da palavra? Os princípios que eu aprendo é dízimos e oferta, mas o dízimo também é uma questão que ele envolve a minha salvação? Não. O irmão está mentindo. Malaquias fala do homem roubar a Deus. Isso é tirar texto do seu contexto, e aí não justifica. Texto fora de contexto, meu amigo, aí eu vou usar várias referências para defender coisas absurdas. Então, o dízimo é uma questão, é um princípio bíblico que há, claro, o seu valor espiritual, moral, né? Então, sim, mas isso não está ligado à sua salvação. Dízimo está relacionado à questão de gratidão, de reconhecimento. As ofertas é tudo aquilo que eu sinto no meu coração, é aquilo que eu sou movido a abençoar a obra do Senhor. Você quer ver como que a respeito da salvação, você quer ver como que há um ensinamento maravilhoso lá em Efésios também, no capítulo 2 e o versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos. Eu não dou o dízimo para mim ser salvo. Se eu sou dizimista é porque eu já sou salvo. É por gratidão ao Senhor, reconhecendo a bênção do Senhor na minha casa, no meu lar. Então veja Paulo dizendo, Efésios 2:8, porque pela graça, é graça, é favor imerecido. E isso é por meio da fé. Então assim, conforme eu me alimento dessa fé, da vida eterna, do sacrifício de Cristo, de Jesus, que o sangue dele é o suficiente para a remissão dos meus pecados, para o perdão dos meus pecados. Então, cada vez que eu escuto sobre essa fé, ela me alimenta, ela me fortalece mais ainda sobre a eternidade.
E isso não vem de vós, não vem de homem algum, não vem de obra alguma, não vem de obra nenhuma. É dom de Deus. É dom de Deus. É dom, é graça, é favor, é presente de Deus. É presente. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, a pessoa vai ser dizimista porque eu sou dizimista, por isso que eu vou ser salvo, é porque eu sou dizimista. Não. A salvação, ela não está ligada à obra do homem, para que o homem não se glorie. Lucas 18 tem a parábola do publicano e do fariseu. Leia lá para vocês verem. O fariseu chega no templo todo orgulhoso: eu jejuo, eu dou o dízimo, eu sou santo, eu oro, eu não sou como aquele impuro ali, ó. Mas a Bíblia diz que o Senhor não atendeu a oração dele. Ele não foi justificado. Agora a Bíblia diz que quando aquele publicano, ele pedia a misericórdia, confessando ser um pecador, aí a Bíblia diz que ele foi justificado. Porque ele é um paralelo com isso aqui, ó, não vem das obras. Aquele homem entendeu que as obras dele só iam blasfemar mais ainda do Senhor, que as obras dele só iam deixar ele mais ainda constrangido, porque as obras dele eram mal, porque o que ele fez só foi coisas más. Então aí está dizendo: olha, não vem das obras, para quê? Para que ninguém se glorie, ninguém chegue diante de Deus e diz: ó, estou sendo salvo por mérito, eu estou sendo salvo porque eu sou bom, eu estou sendo salvo porque eu mereço, eu estou sendo salvo porque eu sou digno. Aí nós não entendemos o que é graça. Agora, quando nós entendemos o que é graça, nós nos voltamos para o Senhor e pedimos: Senhor, me perdoa. Então, agora o que acontece? Qual é o discernimento que você tem que ter? Analisa o ambiente que você está. Porque tem lugar hoje que mais está difícil. Está difícil. Tem lugar que abre dinheiro. Para 2 minutos, dinheiro. 3 minutos, dinheiro. 4 minutos, dinheiro. E a salvação, nada. Não, você quer ser próspero? Olha, vem cá, dá certa quantia aqui que você vai ser próspero. Você quer ser próspero, meu amigo? Caminho da prosperidade, você aprende matemática, parceiro. Não tem segredo. Você aprendeu matemática, você sabe usar matemática na prática. Matemática quanto menos você gasta e mais você ganha, você vai ser próspero. Isso é matemática, isso não tem mistério. Prosperidade, agora nós falamos da prosperidade espiritual, aí é diferente. A prosperidade espiritual é quando eu, aleluia, mesmo diante das lutas, mesmo diante de enfrentando batalhas, mas eu continuo perseverando. É igual aquele mendigo que nós falamos. Está padecendo necessidade, mas está perseverando. Está passando fome, mas está perseverando. Sabe por quê? Porque ele quer o quê? Aleluia, a vida eterna. Ele quer a salvação. Isso só Deus tem para oferecer. Isso é prosperidade espiritual. Então, tenha essa maturidade. Agora, às vezes nós somos movidos a emoções. Aí na emoção, você tem que dar quantia, você tem que fazer, se você não fizer, você não vai ser próspero, você não vai ser abençoado. E aí você dá, às vezes você tira um dinheiro da conta. E aí dá tudo errado. Aí corta a sua força. Aí você, oh meu Deus, cortou foi minha força agora. Não, Deus não existe. E aí você se escandaliza. Você fala: não, mas por quê? Porque você está no ambiente errado. Você quer a vida eterna, mas você está num ambiente onde está falando só de dinheiro, só de comercializar a fé. E aí você não vai ser próspero. Você não vai ter a prosperidade espiritual. Agora, a prosperidade material é matemática. Matemática. 2 mais 2 é 4. Isso não tem, meu amigo, isso não existe argumento contra isso. Se você ganha 2 mil, você gasta 3 mil, a conta não fecha. Não adianta, isso é a realidade. E é porque tem muita gente hoje endividado, porque ganha 3 mil, mas gasta 4 mil, gasta 5 mil. Aí não tem para onde escapar, mano.
Não tem. Quantas pessoas que a gente vê sem estudo, não tem ensino médio completo, não sabe nem escrever o nome direito, mas tem dinheiro, tem, sabe, tem riqueza material, tem casa. Por quê? Porque eles sabem matemática como funciona na prática. Eles sabem que quanto mais ele segurar o gasto dele, mais vai sobrar dinheiro para ele. Tá bom? Então, identifique isso. Isso é muito importante. Agora, para o terceiro ponto, e a gente vai caminhando já para nós passarmos para as dicas e encerrar, ensinamento. Isso aqui é o principal. Eu citei alguns exemplos de costumes acerca da guarda do sábado, usos e costumes da igreja. Eu citei agora a segunda parte do dinheiro, que é onde que realmente tem bastante polêmica. Então a gente falamos que, biblicamente falando, são dois princípios, dízimos e ofertas. E agora terceira parte é o principal, ensinamento. O que é de ensinamento aquela igreja? O que ela te ensina? O que ela prega ali? Quando está pregando, você vê realmente bastante referência da palavra do Senhor? Você pega e acompanha e vê, olha, realmente o que prega aqui fala, está dentro da palavra. Ou você apenas vai, pregou, não, glória a Deus, glória a Deus. Você vai dando glória, glória, mas você não discerne. Às vezes ele está pregando uma coisa que nem está na Bíblia, você, glória a Deus. Então veja, você analisa o que está sendo ensinado. E sempre o que estiver sendo ensinado para você lá tem que estar baseado aqui, ó. Aqui, ó. Palavra de Deus. Isso aqui é insubstituível, isso aqui. Isso aqui é a base principal. Igreja, e tem muitas igrejas que não tem mais compromisso com isso aqui. Aí se tornou apenas o quê? Uma instituição religiosa. Não tem mais, não é um organismo vivo mais. O Espírito da verdade, o Espírito Santo já não opera mais ali. Por quê? Porque não tem espaço para ele. Porque a Bíblia é clara. Quando ele é o Espírito da verdade, então a intenção dele é vir trazer a verdade. A verdade é isso aqui, ó. É isso aqui, a palavra. Então, se não tem... uma vez, eu não sou muito desse negócio de pregar, né? Sair para pregar, ser convidado, vamos pregar na igreja, tal. Era um sonho meu, hoje já não é mais, graças a Deus. Mas quando uma vez eu fui convidado para pregar numa igreja, e foi uma dificuldade para mim estar lá, foi uma luta, depois eu acabei até me arrependendo de ter feito um baita de um sacrifício para mim estar lá, para honrar o compromisso. Cheguei lá, um culto de 2 horas, meus irmãos, 2 horas de culto. Canta A, canta B, canta C, canta D, canta E, canta F, canta G, e vai. Falei, meu Deus do céu. Quando deu 8h30, eu falei assim, não, vai ficar pelo menos 30 minutos para a palavra, né? Pelo menos. 1h30 de louvor, de cântico, agora pelo menos uns 30 minutos. Foram me passar o microfone faltando 15 minutos para terminar o culto. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus do céu. Aí você vê o porquê que está a igreja doente. Aí você vê por que as pessoas não conseguem vencer o pecado. Por que as pessoas não conseguem permanecer na fé? Por que as pessoas não conseguem continuar lutando? Porque não tem ensinamento, não tem raiz. Por quê? Porque gasta-se 1h45 minutos com cânticos e deixa-se 15 minutos para a pregação da palavra. Pregação da palavra é de extrema importância, ela é insubstituível. Ela é prioridade. Se você for numa comunidade, se você for num lugar e eles não terem esse compromisso com a palavra, eu vou dizer para você, você vai estar no ambiente errado, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você vai quebrar a sua cara. Depois você não vai conseguir realmente buscar o que é o principal, o que é a salvação, é a vida eterna. Amém? Então, uma outra ocasião também, eu me lembro de outra ocasião, eu participava de um ministério, e o ministério tinha um tema lá de campanha, de segunda-feira, e era coisa mundana, coisa do mundo.
né? Trazendo o mundo para dentro daquilo que não agrega. Aí tal, beleza. Aí eu fui chamado e falou assim, olha, o pastor pegou e falou para mim, olha, você vai pregar, mas prega sobre isso. E eu estava aprendendo, né? Mas eu falei, mas não é o que o Espírito Santo me inspira a pregar? Não é a Bíblia, a palavra de Deus que eu tenho que pregar, mas é isso que eu tenho que falar. Então, aquilo me marcou de uma tal maneira que eu vou levar para a minha vida toda isso. Então veja, são coisas que a gente vê acontecendo, irmãos. Prega aquilo que tem que pregar para agradar o público, para agradar as pessoas. Só que agradar o público, agradar as pessoas, só vai ficar prevalecendo a instituição religiosa. A instituição religiosa é morta, não salva ninguém, não transforma ninguém, não liberta ninguém, não cura ninguém. Agora, se você estiver ligado ao organismo vivo, meu amigo, aí você vai ver o que é mudança de vida de verdade. Amém? Então vamos lá, para nós encerrar agora, concluindo, qual é as dicas? Que as dicas, e é com toda simplicidade, de coração mesmo, né? Veja, procure um ambiente onde você se sinta bem, você se senta amado, você tem pessoas que gostam de você, se preocupam com você de verdade. Parece que eu vou falar aqui agora, você vai falar assim, rapaz, esse irmão está fora da realidade, esse irmão não parece que não conhece os lugares por aí, né? Mas tem, nós não podemos generalizar, nós não podemos julgar, medir todos pela mesma regra. Você não vai achar o lugar perfeito, você não vai achar. Isso aí não tenha dúvida disso. Lugar perfeito você não vai achar. Mas você vai achar um lugar onde você se sinta bem, onde você tem um líder que se preocupa de verdade com você, com a sua família. Um líder que chora por você, chora pela sua família diante de Deus. Então você está num ambiente onde quando você precisa, aquele líder vai na tua casa, ele te aconselha. No casamento, você está passando por lutas no casamento, ele vai lá, ele acolhe. Aquela comunidade, você se sente importante, você se sente útil naquele lugar. Amém? Filtre as pessoas que às vezes você está na comunidade, às vezes você está inserido numa comunidade boa. Mas tenha sempre em mente que você está num lugar onde são pessoas diferentes. Nem todo mundo vai pensar igual. São várias cabeças pensando diferente. Então, às vezes, termina ali uma reunião, termina um culto, termina ali, enfim, uma missa que seja, não sei. Mas você está ali, aí a pessoa é infeliz e faz um comentário que você está ali, você dá ouvido àquele comentário, nossa, aquilo derruba você. Aquilo arranca. Quantas pessoas já não saíram da igreja e pegaram nojo de igreja por causa de conversa torta, por causa de fofoca, conversas mal interpretadas? Então, quanto mais você evitar isso, melhor vai ser. Quando acabou o lugar ali, a reunião que você está, o culto que você está, terminou, vai para sua casa. Vai para sua casa, glória a Deus. E se alguém falou, descarte aquilo, descarte. Fala, Senhor, tira, por favor, Senhor, o Senhor vai remover. Senhor, olha, isso aqui está, nossa, está querendo me matar, mas tira para fora de mim, Senhor, tira. Tá bom? Então, agora, esse aqui é o ponto mais importante. Ore, peça a Deus aonde é para você estar. Fala, Senhor, e o Senhor vai dirigir a sua vida. Ele vai colocar você no ambiente. Não espere o lugar perfeito, porque não existe. A igreja constituída, ela é formada de pessoas falhas. Mas há lugares que são homens falhos, mas lutando para buscar um modelo, um padrão de vida de acordo com as Escrituras. Homens com princípios, valores na palavra de Deus. Homens com temor de verdade. Então você busque ao Senhor nesses ambientes, né? Ore, peça a Deus, fala, Senhor, olha, está acontecendo assim. Eu já passei por alguns problemas, já enfrentei uns problemas. Eu orei bastante, eu falei com Deus, Deus mostrou para mim, Deus dirigiu meus passos.
Deus ele vai conduzindo você, ele vai te capacitando, ele vai te dando força, ele vai te dando graça, né? Então você consegue vencer, amém? Mas não deixa de orar, tem que orar, peça a Deus, fala, Senhor, fale comigo, mostre para mim. E lá, se você tiver um lugar que você não está se sentindo bem, peça a Deus, Senhor, mostra para mim, Senhor, esse lugar é para mim estar, não é para mim estar. Porque veja, se você está num ambiente que você discorda de muita coisa, você tem duas alternativas. Uma, ou você ora para você sair de lá e Deus te dirigir ao lugar certo, ou você ora para Deus te capacitar. Te capacitar mesmo de uma maneira gloriosa para corrigir o que está errado. Porque se for coisas graves, tem que ser corrigido mesmo. E aí, meu amigo, Deus vai te honrar. Você pode ter certeza que Deus vai te honrar. Se você tiver o temor do Senhor de verdade, Deus vai estar contigo e Deus vai entrar nessa peleja com você. E Ele vai fazer o rebuliço que Ele tiver que fazer, né? E aí, agora para nós encerrar, não generalize, não mida, não julgue todos pelas mesmas regras. Deus não nos chamou para nós julgar, Deus chamou nós para nós examinarmos. Examina, não está legal, ora, não está legal, Senhor, olha, mas entenda uma coisa, nós fomos chamados para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. Eu fui chamado para fazer a diferença. Amém? Então, se nós estamos naquele lugar, tem alguma coisa que não está apropriado, Deus vai te usar para fazer a diferença. Amém? Então é isso, viu? Espero que de alguma maneira eu possa ter contribuído aí, agregado para a sua vida. Quero fazer uma oração aqui agora para nós concluirmos, tá? Quero agradecer pelo carinho, pela atenção. Muito obrigado, né? Hoje nós estendemos um pouco mais aí por causa do tema, né? Depois nós vamos continuar agora os salmos lá. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado por este momento, Senhor. Senhor, foi muito bom mesmo. Eu te louvo, Senhor. Eu te glorifico, Senhor. Eu te glorifico, eu te exalto. Eu te peço neste momento que eu possa de alguma maneira, Senhor, o Espírito do Senhor ter me usado para esclarecer, para ajudar essa pessoa. Que essa pessoa agora encontre o melhor ambiente, o melhor lugar para estar com a família, para buscar, Senhor, a vida eterna. Meu Senhor, porque esse é o principal objetivo, Senhor. Senhor, esse, Senhor, deve ser o que nos move, o que nos movimenta, Senhor, todo dia, Senhor, para ir para a igreja. As outras coisas, Senhor, elas são acrescentadas, Senhor, na medida, Senhor, na medida daquilo que nós realmente necessitamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo carinho de cada um que acompanhou. Que o Senhor continue, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, falando, Senhor, fortemente, Senhor, aos nossos corações. O Senhor continue, Senhor, abrindo, Senhor, nossos olhos. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos revestirmos do céu, da glória, da eternidade, Senhor, da eternidade. Daqui a pouquinho, Senhor, nós vamos partir. Daqui a pouquinho, Senhor, nós não vamos mais estar aqui, Senhor. E essa é a garantia que nós temos que partir dessa vida, essa é a certeza. Aleluia, da salvação, da vida eterna, Senhor, por Cristo Jesus. Aleluia, isso não é do homem, isso não vem do homem, isso é do Senhor, meu Deus, meu Deus. Eu te peço, Senhor, essa semana nós estávamos no velório, Senhor, de um jovem de 41 anos. Eu vendo, Senhor, aquele culto ali fúnebre, Senhor, e o meu coração, Senhor, se alegrando, porque de saber que aquele moço, Senhor, ele tem essa esperança viva. Aleluia, ele partiu e ele está num bom lugar agora. Aleluia, aleluia. Agora imagina quantos estão partindo, Senhor, sem essa esperança.
Quantos estão perdendo, Senhor, por causa, Senhor, de escândalos, por causa de ambiente errado, porque generaliza, Senhor, a obra do Senhor, mede todo mundo pela mesma régua. Mas nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Envia, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, abrir nossos olhos, nos ajuda para nós fazermos a diferença, para o povo do Senhor se unir, deixar as indiferenças de lado. Senhor, meu Deus, eu te peço, papai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, aleluia, aleluia, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, amém. Muito obrigado, viu? Deus abençoe grandiosamente, que o Espírito do Senhor esteja na sua vida, te abençoando, libertando você de todas as dúvidas, introduzindo a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade, e você cada dia mais enraizado na verdade, sendo abençoado, amém? Deus abençoe, viu? Fica na paz do Senhor, um abraço, viu? Amém? Vamos ligar, filho. Glória a Deus.